né? Peraí, deixa eu pôr para gravar. 1, 2, 3 e... Cadê? Bom dia, meus queridos. Hã? Aparecendo. Agora foi, só que eu não tava aparecendo. Hello! Ó, vocês viram o tio Pedro trazendo a luz? De novo, hein? Vou mostrar outra vez para vocês, ó. 1, 2, 3, hein? André, se liga, presta atenção, ó. Ah, velho! Esse cara é muito talentoso, bicho. Seguinte. Todo mundo com a apostila em mãos aí. Ai. Todo mundo com a apostila em mãos aí, por gentileza. Certo? Ou apostila em mão, ou na apostila. Ô Pedro, a gente vai corrigir a tarefa? Vamos corrigir a tarefa, vamos começar por ela, certo? Seguinte, como eu não tenho a minha apostila aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu tenho ela só online, certo? Então eu vou pedir que vocês, por enquanto, vocês não precisam ficar com os vídeos ligados, beleza? Podem desativar os vídeos aí, porque eu não vou estar vendo vocês. Infelizmente, eu vou estar vendo aqui a outra tela do meu computador, que é onde eu tenho a apostila online, ok? Então, é o seguinte, abram para mim, por favor, para a gente corrigir a tarefinha. Na página 122, acharam aí? Atividade 1. Pedro, pra ter uma ideia, eu abri do nada. Eu só abri a apostila e já estava na página. Isso aí é o destino te falando, minha filha, que você precisa abrir mais da melhor matéria da vida. Entendeu? Boa, certo? Seguinte, eu não sei se vocês estão com câmeras ligadas, mas eu não estou vendo vocês, eu só escuto. Ok? Então, não precisa nem deixar ela ligada, porque até consome mais da internet. Mas vamos lá. Tinha aí para vocês fazerem a atividade número 1, beleza? E o que essa atividade número 1 ela pedia? O que ela estava cobrando? Que vocês analisassem 3 linhas do tempo. O que é isso? São 3 civilizações diferentes e como elas são grupos diferentes, como elas têm estilo de vida, local, os marcos dela, ou seja, as datas, os eventos que cada civilização dessa considera importante é diferente do outro, certo? E o que vai marcar esses 3 calendários e essas 3 linhas do tempo? Qual que é a principal diferença de cada uma delas? Primeiro, são 3 linhas do tempo que são marcadas por eventos religiosos. Correto? Então, a gente tem aí 3 grandes religiões. A religião cristã, a religião muçulmana, que é a islâmica, e a religião dos judeus. Então, são 3 religiões. E o que eu quero que vocês entendam? Que cada religião dessa, ela não acredita na mesma coisa que a outra, certo? Cada religião dessa possui uma diferença. E se ela possui uma diferença, elas não vão marcar o tempo da mesma forma. Vocês chegaram a fazer aquele exercício de tirar a foto da linha do tempo que vocês fizeram no caderno, com os marcos que vocês consideraram importantes, ou seja, os eventos que foram importantes para a vida de vocês. Entrar na escola, teve uns que eu olhei que era assim, meu nascimento
entrei na escola, aprendi a andar, ganhei o cachorro, meu irmão nasceu, né? Nem todo mundo passa pelas mesmas características, né? Nem todo mundo marca as coisas do mesmo jeito, certo? Então alguém tá soprando aqui no negócio, peraí. Ô, Pedro, você Beatriz tá tá igual gravando louca. a imagem da apostila? Não escutei. Pedro, você tá gravando a imagem da apostila? Porque não tá dando pra mim ver. Não, eu não tô gravando a imagem da apostila, não. Eu preciso que você tenha ela. Você tá com bom. ela aí? Porque eu tenho a minha aqui. Tá. É porque eu tô sem a minha, entendeu? Vocês têm ela em papel, assim, ó. Eu não tenho, porque eu não fui aí buscar, porque eu não podia sair de casa. Aí eu tô usando a minha online, entendeu? Só que para eu ver a minha online, Entendi. eu vejo ela pelo computador, certo? Mas é a mesma que vocês têm aí. E aí, vamos lá. Vocês entenderam que cada uma dessas religiões, nós temos 3 aí, ó, página 122, beleza? Cada uma dessas religiões, a religião judaica, calendário judaico, calendário cristão e calendário islâmico, eles marcam um tempo diferente do outro? Todo mundo entendeu isso? Certo? Sim. E aí a minha Vou pergunta joinha. a primeira pergunta da atividade aí para eu corrigir. Vocês sacaram que nesses 3 calendários existe um ano 1? Ou seja, o que é o ano 1? É o momento que eles começaram a marcar o tempo. Certo? Simples, né? Cada religião dessa marca o tempo. Cada religião dessa marca o tempo de acordo com uma data. Beleza? E aí o que Tem a resposta? Isso aí é a análise para a gente responder. Letra A. Ó, a pergunta é: por que que o ano 1 dos judeus, do cristão e do islâmico não é marcado na mesma forma? Você sabe? Porque Pode falar. porque em cada região tem uma data importante. Aí eles colocaram essa data como o ano 1. Exato. E cada um tem a sua cultura também, né? Porque cada um tem a sua cultura. Se cada um tem a sua cultura, a sua religião, o seu estilo de vida, eles vão ser igual? Porque o que é o ano 1? O que eu quero que vocês entendam? É o evento mais importante que eles marcam quando tudo começou. Certo? Vocês sabem me dizer o que é o nosso ano 1? Ouviram? O nosso ano 1, Ó, porque a gente está em qual ano? 2020. 2020. Então, tem que ter acontecido alguma coisa há 2020 anos atrás para a gente marcar esse ano, certo? Ué, quando criou o mundo? Ah, então a gente está há 2000 anos de quando criou o mundo? Isso. Não. Então tá Porque 2000 tem anos o depois antes que e o Jesus... depois de Cristo. Olha só, nós estamos há 2020 anos depois do nascimento de Jesus. Sabe o Jesus da religião católica? Foi crucificado e tudo mais? Qual é a data que a gente comemora o nascimento de Jesus? 25 de dezembro. 25 de dezembro. De qual ano? Natal. De qual ano? Ah, sei lá. Ano Ué, o ano 1. Ano 1. Certo? Ah, what? Agora eu buguei. Bugou? Ó, nós estamos no ano... Vou até melhorar minha luz aqui. Nós estamos no ano 2020, certo? E isso significa que... Vamos olhar para o passado, ó. Teve que acontecer alguma coisa há 2020 anos para a gente poder marcar isso, certo?
Esse Uhum. tempo, esses anos todos que a gente vive, é a distância do nascimento do Jesus da nossa religião. Ou seja, quando Jesus nasceu, o que a gente falou? Olha, o Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é a pessoa mais importante que já existiu, e se ele é a pessoa mais importante, a partir de agora, ele vai marcar o nosso tempo. Esse aqui vai ser o evento que vai marcar o nosso tempo. Certo? Então, nós hoje estamos há 2000 anos depois de que Jesus nasceu. Só que qual que é o detalhe? Olha para vocês verem. Teve um monte de coisa que aconteceu antes do Jesus nascer. Vocês já ouviram falar na expressão antes de Cristo e depois de Cristo? Já ouviram falar nisso? Ou nunca ouviram? Nunca ouviram o quê? Não? Sim. Antes de Cristo, usar a expressão antes de Cristo ou depois de Cristo. Ah, sim, eu Já ouvi. E o que isso Muito significa? Que o Jesus, na nossa religião, ele é o que é um marco. Tudo que aconteceu antes do Jesus ter nascido é considerado antes de Cristo. Tudo que aconteceu depois dele ter nascido é considerado, óbvio, depois de Cristo. Minha pergunta, quer ver? A internet apareceu antes de Cristo ou depois de Cristo? depois. Depois, certo? Ou seja, Naquela época nem existia nada. não existia nada. Tá. Os dinossauros apareceram antes ou depois de Cristo? Antes. O começo do mundo. Antes, certo? Deixa eu ver aqui. A construção de uma casa, antes de Cristo ou depois de Cristo? Depende. Mãe, eu engasguei com queijo. Foi um fio, né? Um fio entrou e outro fio ficou grudado na língua. Presta atenção, presta atenção. Eu fiquei Que desesperada. nojo. Que nojo, Eve. Construção de uma casa. Meu Deus, tá As pessoas aprenderem a construir uma casa, ela acontece antes de Cristo ou depois de Cristo? Antes de Cristo. Depois. Eles iam morar? Que depois. Não, Não, onde que Maria ia morar, gente? antes e depois. É. O Aí ser fica humano, nessa- ele aprende a construir uma casa antes de Cristo ter nascido. Falei. Só que aí ele vai aperfeiçoando. Exato. Ela vai melhorando até a gente chegar na residência que a gente tem hoje. Mas ela aparece antes de Jesus ter nascido. Então tem coisa que aparece antes, tem coisa que aparece depois. Certo? E aí agora a minha pergunta. Se a gente olhar para uma outra religião, por exemplo, a religião dos muçulmanos, já ouviram falar nessa religião, a religião dos árabes? Sim. Tá. Sim. A religião dos muçulmanos, eles acreditam nas mesmas coisas que os católicos? Ouviram? Vamos lá, perguntar Oi? de novo. Na religião muçulmana, os árabes, eles acreditam na mesma coisa, na mesma religião do que os católicos? Não, porque ela é totalmente diferente. Minha mãe assiste uma novela que chama O Clone. Aí ela passa lá no Marrocos. Tem uma Peraí. cena lá no... Aí é Como que é a totalmente... questão de novo? Como que é a questão mesmo? A pergunta é a seguinte: sobre a religião dos muçulmanos, se eles acreditam nas mesmas coisas que os católicos? Não. Não. Eu tava Eu acho que não. Eu tava assistindo o Silvio Santos ontem, ele falou tipo essa coisa aí dos muçulmanos, que tem que fazer oração
5 vezes por dia e orar, falar a direção de tal uma cidade específica lá. Opa, pera rapidinho que acho que o Miguel tá pedindo para eu entrar aqui. Tá pedindo para eu entrar. Deixa eu mandar esse link aqui pro... Deixa eu mandar esse link aqui pro... Ô, Pedro, mas então, na novela que a minha mãe assiste, lá passa esse negócio. E lá é totalmente diferente, porque, assim, lá o homem pode até ter 3 esposas e... Não, mentira, até 4. Aí, se ele largar de uma e tiver filho, o filho fica com o homem, não é com a mulher. Que nem aqui no Brasil. O que tá falando, hein? Jamile? É. Tá. Ô, Pedro, E aí, beleza? Ô, Miguel, eu tinha esquecido de mandar o link aí pra você, mas eu tô gravando. Já abre a apostila aí que a gente tá corrigindo a tarefa. O Jamile, Oi. fala pra sua mãe e vocês acreditam que eu fui no lugar dessa novela aí? Meu Deus. Sério? Sério. Eu fiquei lá umas 2 semanas passeando. Meu Deus. Depois Ah, você esqueci comenta. que você foi até no Egito, né? Exato. quem que é Cris? Cristiane. Seguinte. Voltando. Parei na seguinte pergunta para vocês, ó. Miguel, você que chegou agora, para quem chegou agora, a gente está corrigindo a atividade da página 122, beleza? E eu perguntei o seguinte: se na religião dos árabes, se na religião dos muçulmanos, eles acreditam na mesma coisa que a religião católica. E vocês me disseram que não, certo? E está correto, não acreditam. Eles têm uma outra crença, beleza? E aí a minha pergunta é: se os muçulmanos, eles têm uma crença diferente, eles acreditam em algo que não é a mesma coisa que os católicos. A figura de Jesus Cristo, né, o papel de Jesus Cristo para os muçulmanos, ele é importante ou não? Ouviram? Essa pergunta é importante, hein? Deixa eu ver. O quê? Quê? Vou perguntar de novo, ó. Os muçulmanos não acreditam não acreditam nas mesmas coisas que os católicos, certo? E para os católicos, a pessoa mais importante da religião é Jesus. Tanto que o que a gente fez? O nascimento de Jesus é o nosso ano número 1. Ou seja, a gente começa a marcar a data de nascimento dele como a nossa data importante. Beleza? A minha pergunta é: os muçulmanos acreditam na existência de Jesus Cristo? Um pouquinho, um pouquinho Acho que não. acredita. Também acho que não. Ó, eles Porque não cada um acreditam, eles não acreditam nesse papel, né, e na figura de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque na religião deles, Eu acho que às vezes é a resposta. Acreditam. Como que é? Aham, sabe a resposta? Mas não é. Ah, Miguel, sabe a resposta? Acreditam. Acreditam. Mas até agora, a gente... Como é que é, mãe? A gente ainda não... Acreditam que não existiu, mas não é o Cristo. vai ter um outro nome. Você sabe me dizer qual que é o outro nome da religião muçulmana? Ô, Júlia, você acha que eu não tô vendo? Eu tô vendo você ficar doida aí, menino, na sala. TikTok. TikTok. E, peraí, ó, eu vou fazer o seguinte, porque eu não tô conseguindo escutar, porque quando vocês falam, vem tudo picado pra mim.
Eu vou desativar o som de vocês e vou ativar só quem quiser falar, beleza? Para não picar, tá? Para não ter bagunça. Olá, Miguel, manda aí. Liguei a sua, hein? Pode falar. Qual que é a pergunta? Pergunta é: se para os muçulmanos, né, para a religião da população árabe, eles acreditam na existência do Jesus Cristo católico. Eu acho que não. E aí, sabe por que isso daqui vai ser importante? Para vocês entenderem o seguinte, ó, pelo seguinte, que como a gente está falando de outra religião, certo? Os muçulmanos, eles acreditam em um outro profeta. Do mesmo jeito que na religião católica existiu a figura do Jesus, para os muçulmanos existe a figura do Maomé, certo? Olhem aí no finalzinho, na apostila de vocês, ó, no meio da linha do tempo dos muçulmanos, vai estar escrito aí, tá vendo? Ó, partida de Maomé para Medina. Acharam aí? Viram na apostila? E o que é isso? Se os muçulmanos eles não acreditam, na mesma figura de Jesus que nós, eles vão ter que marcar o calendário, eles vão ter que marcar o tempo deles diferente do nosso. Certo? A marcação deles é outra. Eles vão usar um outro profeta. Do mesmo jeito que a gente marca o início do nosso calendário, o nosso ano 1, é o nascimento de Jesus, para os muçulmanos, é quando Maomé vai de uma cidade até a outra, que é a cidade do Medina, certo? É o nome desse episódio. Então, o que eu quero que vocês entendam? Ó, para vocês responderem aí a atividade letra A. Por que o ano 1 dos judeus, dos cristãos e dos islâmicos não é marcado da mesma forma? Porque cada uma delas tem uma crença diferente. Ó, tô ditando, hein? Tá me ouvindo? Olha se precisa complementar. Que cada uma das religiões tem uma crença diferente e por terem os seus próprios profetas e os seus próprios marcos históricos, eles não possuem as mesmas datas. Beleza? Certo? Repete para mim. Tem crenças. Pedro. Eu coloquei assim, pois cada. E não ouvi nada. Pedro, você pode repetir para mim? Posso sim. Ó, seguinte. Que cristãos, judeus, cristãos e muçulmanos não possuem as mesmas crenças. Judeus, cristãos e muçulmanos não possuem as mesmas crenças e por isso judeus, cristãos e muçulmanos não possuem a mesma crença e por isso eles marcam o tempo e por isso eles marcam o tempo em datas diferentes. E por isso eles marcam o tempo em datas diferentes. Muito obrigada. De nada. Todo mundo pegou? Tranquilos? Coisinha. Valeu. Show. Pura. Agora vamos para a letra B, que é a letra B, que é a difícil. Certo? Ó, enquanto os cristãos começavam seu ano 1,
os judeus já estavam no ano 3761. Olha só. Podemos afirmar que os judeus estão à frente do seu tempo e se desenvolveram mais rápido do cristão? Ou porque o seu ano começou antes? Me explica isso ou não. Essa é difícil demais. Essa é difícil demais. Sabe por que ela é difícil? Vocês entenderam que cada religião começa a marcar o tempo em uma data diferente. Quando nós começamos a marcar o nosso ano número 1, certo? E se a gente marca o nosso ano pelo nascimento de Jesus, nós estamos em qual ano? Vamos lá. No ano 1. Não, o nosso ano atual. Que ano que a gente está? 2020. 2020. E a gente está em 2020 porque Jesus nasceu no nosso ano 1, correto? Correto. Ou seja, nós estamos há 2020 anos depois do nascimento do Cristo da nossa religião. Beleza? Ótimo. Uhum. Qual que é o problema? Na religião dos judeus, olha só, na religião dos judeus, quando Jesus Cristo nasceu, a gente vai comparar as duas. Presta atenção que isso aqui é difícil demais. Quando Jesus Cristo nasceu, isso vai ser o nosso ano 1, beleza? A religião judaica já estava no ano de 3700. Sacou? E agora vem a pergunta difícil. Quero ver. Em qual ano o calendário dos judeus está marcando? Qual é a data do calendário dos judeus hoje? Essa é muito difícil. Calma aí, tô fazendo as contas aqui. Eu sei a resposta. Diga. Não sei. Hoje vai ser o ano 5.781. Exato. Correto? Os judeus... Ainda tô bom! A calculadora, né, Carvalho? Os judeus estão no ano... Tá bem, mas não vai ainda não. 5.781. E nós estamos em qual ano? 2020. 2020. Se a gente está no ano de 2020 e os judeus estão no ano de 5.000... 5.000 e quanto? 5.781. E 81? Isso. A minha pergunta agora é a seguinte. Os judeus estão vivendo no futuro? Não. Sim. Não, pera. Eles estão vivendo a mesma Porque só muda os números, não o jeito de viver. Pronto. com outra data. Eles vivem na mesma época que a gente, tá? A gente está vivendo tudo junto. Só que com uma marcação de tempo diferente. Exato. Nós todos estamos vivendo no mesmo momento, certo? Só Na que... pandemia mundial. Isso, e todo mundo vivendo a mesma quarentena, certo? O problema... A diferença é, galera, se liga, a diferença é que eles começaram a marcar a data antes. Não significa que eles estão no futuro, eles só estão contando o tempo há mais tempo do que a gente. Imagina se ele estivesse no futuro. Ele já teria descobrido a cura do coronavírus já. Então, só que... O coronavírus nunca existirá mais. Só que... O Brasil já ia existir Na verdade, ninguém está no futuro, tá todo mundo no mesmo momento. E aí, só para vocês verem como é que existe um outro detalhe, quer ver? Os muçulmanos,
Para os muçulmanos, né, que é essa outra religião que é lá dos árabes, quando o Maomé apareceu, ou seja, o ano 1 deles, para a gente católico, já tinha passado 600 anos do nascimento de Jesus. E o que isso significa? Que, olha, vamos comparar as 3 religiões, os 3 calendários. Para os católicos, o nosso ano atual é 2020. Para os muçulmanos, qual que é o... Para os judeus, qual que é o ano do calendário deles? 5.781. Católico e judeu estão vivendo em momentos diferentes ou está todo mundo vivendo a mesma pandemia? Vivendo a mesma pandemia. Mas estão marcando a data diferente, certo? Certo. Tá. E agora os muçulmanos, ou seja, os islâmicos. O nosso calendário já estava no ano 622. Qual é o ano atual do calendário dos muçulmanos? Peraí. Repete de novo. Vamos lá. Quando os muçulmanos começaram a marcar o calendário deles, a gente já estava no ano de 622, certo? Minha pergunta é, qual é a data atual que o calendário dos muçulmanos estão marcando? Peraí, espera, tô fazendo cálculo aqui, ó. Deixa eu pegar a calculadora aqui, né, Carvalho? Uhum. No ano 1398? Exato. Calculadora. Ó, Só os pode. muçulmanos, presta atenção, porque isso aí vai ser a parte difícil para eu concluir. Se liga. Os muçulmanos estão no ano de 1398. E a minha pergunta é, quem é que está mais avançado? A civilização dos judeus, que estão no ano de 5.700, os católicos, que estão no ano de 2020, ou os muçulmanos, que estão no ano de 1398? Ô, Pedro, Ninguém. já tá em ordem. Na verdade, galera, ninguém. Todo mundo tá na mesma. Carvalho, como que tu entendi. erra um trem desse? Você acerta essas contas tudo Exato. e é trem. A única diferença de um para o outro, é Pode atenção, cara. Tô prestando atenção na a coisa. diferença das 3 religiões é que elas estão marcando o tempo de data diferente. Entenderam? Cada uma usa o seu. A Lara tá se descabelando ali na cama. Nossa Senhora, tá entendendo nada do que tá acontecendo. Ô, gente, vocês estão estudando deitada, é? A Jamile tá lá, ó, enrolada nas cobertas. Eu não. Eu tô lá nas cobertas, mas eu tô naquele hospital. Eu tô na sala aqui. Isso aí. Eu tô com o celular carregando com o fone de reais conectado. Quem mais? E Ó, o certinho. o João tá certinho ali, pá, sentado na mesinha, gostei de ver. Deixa eu ver quem mais tá de câmera aberta. Ô, Pedro, eu também tô organizada. Peraí que eu não tô vendo. Também, ó, eu tô na sala organizada. Ah, entendi. Aqui, em cima do travesseiro, cortinado aqui, a cama aqui e eu coberta. Só isso, tá? Muito organizado. A minha mesinha particular. Peraí que foi passando de um pro outro ali, sumiu pra mim. Quem tava falando? A Júlia? Cadê a da Júlia? Todo mundo tá tipo na mesa, essas coisas estão sentadas no chão. Ah, no chão tá melhor espaço. Maravilhoso. Não, ainda. Cama com coberta. Ok. Galera, seguinte, é porque o nosso tempo vai acabar, ó. O que eu vou passar Falta um tarefa minuto. para vocês? Tarefa vai ser bem tranquila. É só fazer uma atividade. Deixa eu achar ela aqui. Sem tarefa. É só. Vai que eu já tô fazendo. Eu passei um em casa para vocês? Não, né? Não.
Então, vocês vão fazer para mim, para quinta-feira, certo? O Em Casa 2, página 123. 3. Anota aí. Em Casa 2, página 123. A única coisa que eu vou fazer, ó, uma seta. E o 1? Tá Um precisa... Deixa eu ver se um vai ficar muito grande. Não, pode fazer só. Beleza? Não, Carvalho, não. Nossa, eu tô em dúvida aí. Quer fazer só 2? Para fazer só o 2. Graças a Deus, ele não me ouviu. Ouvi sim, viu, Carvalho? Você perguntando de um, se não vai fazer não. Carvalho, bota esse trem aí, fica Sério, quietinho. eu tô muito boa aqui, sabe por quê? Eu tô debaixo da coberta. Não E é fico quieto, não. Olha só. falei isso um monte de vezes. Peraí, presta atenção, porque vai acabar nosso tempo. Tchau. Tarefa. Em Casa 2, página 123, beleza? E tchau, tchau. Não Valeu, entendi. galera. Um abraço para vocês. Não entendi, Pedro. Depois comenta Falou. com a mãe. Eu passei lá pela terra do clone. Entendeu? Eu já contei para vocês o caso do meu amigo que perdeu o boné no meio da tempestade do deserto. Não.